Nietzsche tem uma frase muito instigante que diz: o humano é um ser doente de si mesmo. Isso sempre me moveu muito e creio que nesse momento em que a gente precisa de força para dar conta de tantos desafios, é preciso rever esse humano que somos. Nós precisamos nesse momento de muita força. Nós, na minha geração, acima dos 50, quase 60, e especialmente quem tem 20, 15, 18, 30, porque, enfim, além de todos os desafios contemporâneos que a gente já tinha, imensos ambientais, financeiros, desigualdade social, humanos, não é? De luta contra si mesmo, agora a gente tem uma pandemia que vai nos trazer ainda um prejuízo econômico, infelizmente, recai sempre para os mais pobres. Enfim, a gente tem um jogo feio ainda para dar conta, né? Para sair desse imbróglio, a gente precisa de muita força. E o objetivo desse nosso canal, cada vez mais, é nos fortalecer. A gente poderia falar de política aqui, ainda vou falar em muitos momentos. Vamos fazer uma série só sobre política. Mas é importante, antes de tudo, que a gente se sinta potente, capaz. Não é? É um momento de muita crítica ao humano. O ser humano está sendo muito desacreditado pelas novas gerações. O suicídio, a depressão juvenil, adolescente, infantil revela isso. Então eu queria discutir com vocês, na verdade, né, trazendo Nietzsche, o que é o humano doente de si mesmo? Nós somos frutos da memória. Eu sei que uma grande cientista brasileira, Suzana Herculano, e cientistas do mundo têm discutido que, mais do que a memória, nós somos produto do nosso processador, né, do córtex cerebral. Mas, independente disso, quer dizer, o que é real, e uma outra hora eu falo disso, a memória é uma marca nossa, por causa da virtualidade. Então, eu tenho um banco de memória que diz como eu devo sentar, como eu devo caminhar, como eu devo andar. Ele me mostra a minha mãe botando o dedo para mim, na minha cara e dizendo: não, isso não, isso não. Não é? Então, enfim, eu estou falando de uma cena minha, mas a gente tem é na memória que a gente se submete. Então, diz o Nietzsche que nós somos tanto produto da memória, que é uma faculdade ativa, guardar, lembrar, né? Manter na memória é uma ação. Mas a gente trata o esquecimento como sendo passivo. Nós somos tão fundamentados na memória, novamente, Nietzsche, entre parênteses aqui, a memória foi cavada em nós pelo sofrimento. É por meio da dor que a gente guarda a alegria mais próxima do esquecimento. Quando você está muito alegre, você esquece as mágoas que te causaram. Mas as dores, em geral, ficam muito marcadas. Então, a associação entre memória e dor criou na humanidade uma casca de moral. Foi por meio da dor. É um longo debate que está na Genealogia da Moral, um livro do Nietzsche, inacreditavelmente bacana e um pouco difícil, mas os comentadores nos ajudam a ler, vai como dica. Mas essa memória que nós temos, que é não faça isso, não vá naquele lugar, ela nos oprime num grau que, ao invés dela fazer a mediação entre o humano e o mundo, ou seja, eu tenho sensações que eu transformo em palavras e eu guardo na minha imensa capacidade de memória um conjunto de códigos, de valores, de pensamentos, de frases, de imagens, de sons que passam a me determinar. Eu falo com vocês, mas em mim tem um campo de memória imenso, que não é só a minha memória corporal, pessoal do que eu vivi, mas a memória da humanidade, que mesmo que eu não tenha estudado, não tivesse estudado tanto que eu estudei, de algum modo a memória também humana da civilização nos atravessa. Quando você anda na rua, quando você entra num museu, qualquer coisa que você faça na sociedade, na civilização, você está atravessado pela história, né? Então é quase como se, mesmo sem saber as datas e os nomes e os fatos, a história nos atravessasse. E tudo isso é muito memória, muito memória. É um ser capaz de prometer, diz o Nietzsche. A memória foi cavada no humano para que a gente pudesse prometer. Prometer não fazer manifestações, prometer não mudar o corpo e o gênero, né? Prometer não sendo menina, usar batom, só menina usa batom, né? Sentar, se você é uma menina, não grite, não fale muito alto, sente com as pernas cruzadas, tem que sentar bem comportada, enfim, pequenas coisas que eu estou citando, mas que determinam a nossa vida. São esses pequenos hábitos e que às vezes a gente sofre tanto, não sabe por quê. Tudo isso está na nossa memória, tudo isso é quase mecânico na gente. Aí, para nos dar uma boa referência, o Nietzsche nos traz uma coisa maravilhosa. Ele diz: o esquecimento não é falta de memória, o esquecimento é uma ação.
Esquecer é tão importante quanto guardar. Se a memória não, periodicamente, não limpa, não abre as portas da consciência para jogar fora uma grande quantidade de dados, isso acaba se tornando uma dispepsia, um problema de estômago, uma má digestão. A consciência é um estômago, é uma digestão. Ela está ali para mediar a sua relação com a vida, porque a vida não tem nome, não tem nada disso. A vida é intensidade, que produz vida, morte, ação, transformação, beleza, flores, corpos em putrefação. Isso é a vida, é o grande jogo. A civilização são as nossas linguagens, as nossas palavras, as coisas que a gente articula. E tá certo, tem que fazer civilização, não é nada contra ela em si. Mas a questão é que ela tem que estar em harmonia ou em composição com a vida. E não, ela quer negar a vida porque a vida é difícil, é perigosa, é tensa e a civilização quer nos proteger da vida. Na melhor das hipóteses, né? Quando não quer nos explorar e nos tirar a mínima gota para sustentar os covardes, porque os covardes em relação à vida não conseguem viver, eles precisam submeter os outros. Então tem todos esses jogos na vida de submissão, de diminuição, enfim. Para finalizar, é preciso exercer a capacidade de esquecer. É preciso exercer a faculdade ativa do esquecimento para que você possa novamente ser acumulado de vida. Então, nós somos um ser doente de nós mesmos, porque nós somos atravessados o tempo inteiro por um campo de memórias pesado e difícil, marcado muito mais pela dor e pela contenção do que pela alegria. Então, esse corpo de memória dolorosa, triste, esse corpo de regra, de lei, de não, nos atravessa. É preciso exercer a faculdade do esquecimento. É possível exercer e limpar essa consciência para que a gente possa, como criança, voltar a receber vida do mundo. Voltar a agir com honestidade, simplicidade, com inocência é a palavra. Inocência no sentido de olhar para o mundo como se fosse a primeira vez, ao invés de olhar e dizer que ser humano desagradável, como essa pessoa é chata, que capa, que livro que eu não vou ler, que autor. Então, será que a gente não deveria recuperar para não sermos doentes de nós mesmos o instante, que quer dizer absorver e viver a vida o agora, sem esse pré-julgamento? Será que quando eu vou a uma praia diferente da que eu estou acostumada, eu não digo que praia é feia, porque ela não tem água tão clara e ondas tão altas? Será que essa praia feia não é uma nova praia diferente, com outras possibilidades? Não é? É isso. Então, a nossa capacidade de viver é diretamente proporcionada a nossa capacidade de viver é diretamente proporcional à nossa capacidade de receber no corpo e na memória dados novos. Mas uma memória acumulada, ela já não consegue mais nada. Vamos exercer a capacidade do esquecimento. Um beijo e até.